Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública. Muito bom, sempre muito bom estar aqui com você, contar com a sua participação conosco, nos assistindo pelos canais da Rede Boas Novas, presente em todo o território nacional, e também pela Rádio Boas Novas em Cabo Frio. Lembrando que nas nossas mídias sociais você pode nos assistir, nos acompanhar pelo site www.boasnovas.tv, pelo nosso canal do YouTube, canal da Boas Novas e canal do jornalismo. E se você perdeu o nosso programa aqui na hora que ele passa, no horário da televisão, você pode ir lá no canal do jornalismo e nos assistir a hora que você quiser. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua companhia. Nós vamos hoje conversar sobre um tema que ele é muito importante também. Eu achei um tema fantástico da gente poder estar relembrando aqui, porque um misto de emoções envolve a maternidade, transformando naquele momento a vida e a saúde da mulher. Tornar-se mãe, na grande maioria das vezes, é sim um sonho. E ver o rosto do bebê assim que ele nasce é um momento assim absolutamente indescritível. Só as mamães podem falar efetivamente sobre isso. Os papais também, né? Vamos conversar aqui, mamãe e papai. Mas para a mulher é um momento absolutamente especial. Entretanto, no dia a dia, após o nascimento do bebê, algumas mamães começam a se deparar com sintomas estranhos e incomuns e ficam confusas sobre o que realmente pode estar acontecendo com elas. É que elas podem estar diante de um quadro de depressão pós-parto. Uma condição relativamente comum que atinge, pasmem vocês, 25% das mulheres, ou seja, 1 em cada 4. E isso é um dado que nos apresenta a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, não é mesmo? Mas, afinal, o que é a depressão pós-parto? Como a gente pode identificar? Como que a gente pode tratar? É o que vai nos informar hoje a doutora Veridiana Salluti, que está aqui conosco no estúdio, ela que é ginecologista e obstetra e é também membro da AMCR, que é a Associação Mulher, Ciência e Reprodução Humana do Brasil. Doutora Veridiana, muitíssimo obrigada pela sua presença, pelo seu tempo. Tá? Obrigada, é um prazer. Aqui um assunto super importante, né? Porque esse momento do parto é um momento tão interessante, né? Tão especial, e de repente a mulher pode estar lá com sensações que não tem nada a ver com vamos falar assim, com aquilo que ela esperava, não é mesmo? A chamada depressão pós-parto. O que é a depressão pós-parto, doutora? Esse tema é um tema muito importante a ser falado aqui no nosso país, porque a depressão, de uma maneira geral, ela tem todo um tabu em torno dela, né? Então, assim, a gente, antes de entrar na depressão pós-parto, a gente precisa falar do baby blues. O baby blues é uma condição que acontece logo depois do parto. A mulher tem uma privação hormonal muito grande, né? E aí ela pode lidar com sentimentos de choro, melancolia, misturado com um pouco de cansaço, que é perfeitamente normal nessa fase e que tem a tendência de melhorar em 15 dias, tá? Então, o baby blues é uma condição normal e melhora. Já a depressão pós-parto, e hoje em dia a gente tem até mudado o nome, em vez de depressão pós-parto, falar depressão perinatal, porque ela já pode começar com a mulher grávida. Ela não acontece só depois que o bebê nasce. Então, a gente já pode lidar com esses sintomas na gravidez da mulher, durante o parto, e aí com um bebezinho em casa, ela já tem essas manifestações da depressão perinatal, né? Então, assim, se faz muito importante se falar sobre isso, porque um estudo recente, agora de 2022, publicado na Nature, ele mostrou para a gente o grupo de risco mais envolvido na depressão pós-parto, que são as minorias, mulheres negras, mulheres de baixa renda, o público LGBTQ+, e mulheres com transtornos mentais. Então, a gente já conhecendo o grupo de risco
mais envolvido com a depressão faz com que a gente fique, os profissionais da área da saúde, mais atento a quem vai acabar tendo essa depressão nesse período perinatal, né? Então, assim, é um assunto bem importante mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente tem essa informação, né, de que ela pode já acontecer até mesmo antes do bebê nascer também. É uma informação super relevante porque a literatura, de um modo geral, ainda está apresentando para a gente, né, uma informação que é só depois, né, que é só pós-parto, né, que se apresenta com tanto tempo após o parto. E você está aí confirmando que ela pode estar acontecendo antes. Quais são esses sintomas, doutora? Sim. O que a mulher sente? A gente tem alguns sinais de alerta, né? Que o profissional da saúde já pode estar diagnosticando até mesmo no pré-natal. Os fatores de riscos é aquela mulher que sofre violência doméstica, a mulher que está passando por alguma dificuldade financeira, a mulher que não tem apoio familiar, para aquela gravidez que não foi planejada. Então, no pré-natal, a gente já começa a ver que essa mulher pode ser uma mulher suscetível a ter a depressão pós-parto. No parto em si, se ela passa por algum evento traumático no parto, uma violência obstétrica, aquela mulher que sonha muito por um parto normal e acaba tendo cesárea, ou vice-versa, é uma mulher também que a gente tem que criar um alerta. E para a mulher que sofre a depressão já no pós-parto, o que ela vai sentir? Uma tristeza profunda, ela não vai ter vontade de fazer as atividades diárias que ela gostava normalmente, não vai cuidar de si própria, ela tem insônia ou sono extremo, ganho ou perda de peso, uma tristeza profunda e até mesmo essa mulher pode ter pensamentos suicidas e vontade de fazer mal para o bebê. Então, assim, são sinais que, se a mulher tiver consciência e perceber que isso não é normal, ela tem que procurar o médico e os familiares envolvidos, não deixar que o tabu, né, do transtorno mental, porque a depressão pós-parto, a depressão perinatal é um transtorno mental, seja uma vergonha para estar procurando o profissional e o tratamento, né? É fundamental mesmo isso, né? Quer dizer, se a gente consegue identificar uma situação, a gente consegue tratá-la, né? Se a gente não identifica, isso pode ir piorando cada vez mais e você não tem um suporte e realmente isso pode trazer uma complicação muito grande, porque o nascimento do bebê em si é um tempo diferenciado, é um tempo que exige muito da mãe, né? É um tempo em que muitas vezes até há uma certa confusão ou conflito pode haver dentro de casa, porque a mãe fica muito voltada para o bebê e aí, se ela já tem outros filhos, às vezes o marido incomodado, que agora não tem a atenção da mulher, é um momento de muita pressão. E a falta da rede de apoio, né? Exatamente. Queridos, a gente está conversando com a doutora Veridiana Salute, ela que é ginecologista e obstetra e também membro da Associação Mulher, Ciência e Reprodução Humana do Brasil, e a gente está aqui conversando sobre a depressão pós-parto. É um assunto que interessa não apenas a mulher, mas interessa a família, interessa a mulher, interessa ao marido, interessa aos filhos, interessa aqueles que estão ao seu redor, porque muitas vezes a mulher pode não identificar, não é, doutora, que ela está entrando nesse processo, mas essa rede de apoio pode sim identificar e ajudá-la a buscar suporte e a sair efetivamente desse processo. Você já falou para a gente em quanto tempo ela pode se apresentar, né? Que é antes, a partir do momento do parto ou depois do parto. E quanto tempo ela dura, doutora? Tem um tempo de duração específico? Em média, ela pode durar de 6 a 18 meses.
E uma coisa muito importante que você falou anteriormente com relação ao diagnóstico da depressão, ela é muito importante porque a depressão pós-parto ela pode evoluir para psicose puerperal, que é um problema ainda maior que a depressão, em que a mulher ela perde a conexão com a realidade, tá? Então, assim, o diagnóstico faz-se necessário até mesmo para a não evolução para essa psicose puerperal, que aí ainda é mais grave do que a própria depressão. Então, ela pode persistir como a depressão é um transtorno mental, então, assim, ela pode persistir por um tempo maior, caso não seja diagnosticada, e quando diagnosticada, ela pode ser revertida e tratada. Tá? Então, a gente precisa, a mulher, ela sofre muita cobrança por parte da sociedade. Como que uma mulher que sonhou tanto ser mãe, que vê aquela romantização da gravidez no Instagram, ela vai, tem seu bebê, e depois ela se encontra triste, né? Aí, esse processo faz com que ela tenha vergonha de procurar e essa doença pode se arrastar e traz complicações até para o próprio filho. Ela não vai amamentar esse bebê, ela vai não querer ficar perto desse bebê, perde a conexão materno-fetal, materno-bebê, né? Então, assim, a gente precisa realmente abreviar esse tempo de doença, que pode ser longo caso se não tratado. Quais são os riscos, né? Tanto para a mamãe quanto para o bebê quando a depressão pós-parto ela se apresenta? Como a mulher pode perder a conexão com a realidade, né, na psicose puerperal e até mesmo nos casos da depressão mais graves, né, pode ter o risco do suicídio, o risco de fazer mal para o bebê e para a própria mulher. Essa mulher, ela perde essa conexão com o filho, né? São mulheres que até que na época da depressão, perto do parto, predispõem a parto prematuro, predispõem a internação em UTI. Esse bebê, depois que nasce, fica mal nutrido, o amor e a conexão podem ser prejudicados. Então, faz-se necessário esse diagnóstico quanto antes, né? Para não ter esse problema com o filho e o amor posterior, e nem o extremo que é chegar numa violência com o próprio bebê ou a si mesma, né? A gravidade é séria, né? Se não tratada mesmo. Doutora, repete para a gente o que você colocou como grupo de risco, né? Grupo de risco para essa questão da depressão pós-parto. O que acontece, né? Hoje em dia a gente não tem política pública efetiva com relação a isso. Eu vou te dar um exemplo muito interessante que foi citado nesse artigo que eu te falei. O rastreamento para diabetes gestacional, ele chega a 96%. O rastreamento para depressão pós-parto, ele chega somente em 40%. Uau. Então, quem que vai ser mais afetado? Vai ser as minorias. Mulheres baixa renda, mulheres negras por conta do racismo estrutural e as mulheres com transtornos mentais. Para você ter uma ideia, entre 2006 e 2015, teve um aumento em 2 vezes de mulheres com transtornos mentais graves, que é aquela mulher que efetivamente tem uma chance muito grande de ter depressão pós-parto. E essa mulher não tem atendimento adequado. Uma senadora aqui do Brasil, Leila Barros, ela é do PDT, ela fez agora, em maio, um pedido de audiência pública para discutir o tema da depressão. Nós estamos quase em agosto, né? Essa audiência não foi marcada ainda. Então, efetivamente, falta política pública, falta treinamento pessoal, falta vontade em lidar com o assunto. A gente tem exemplo dos outros países, por exemplo, um questionário, o questionário de Edinburgh. Ele é um questionário simples, com 10 perguntas, que a mulher pode responder em 5 minutos, e ele ajuda a gente a rastrear se essa mulher tem predisposição ou não, sabe? Então, assim, o que mais faz necessário? Não só o obstetra diagnosticar,
Vamos ensinar o médico da família, a enfermeira, o pediatra. Vamos falar mais sobre o assunto abertamente, porque daí fica mais fácil, né? E aquelas mulheres que têm o histórico de depressão, história de depressão na família, que fazem uso de drogas, né? Que não praticam uma atividade, que não tem apoio familiar, que tem a renda baixa, a gente ficar em alerta no pré-natal para poder ficar atento no pós-parto. Então, eu acho que falta mesmo política pública para tentar fazer um diagnóstico maior com relação a isso. E dar suporte a essas mulheres, né? Porque muitas vezes pessoas, mulheres dessa população que a senhora citou, elas até nem fazem pré-natal, né? Um pré-natal adequado. Muitas vezes passam, né, uma gravidez aí que vão embora e de repente o bebê está nascendo, não sabe muito como lidar. Realmente há necessidade de políticas públicas específicas. Queridos, eu quero lembrar mais uma vez que a gente está aqui conversando com a doutora Viridiana Salute, ginecologista, obstetra, trazendo para a gente, alertando a gente sobre a importância da depressão pós-parto. Repito, um tema que não interessa só as mulheres, não, interessa também a toda a família, a você marido, a você filho, né, que muitas vezes está lá vendo a sua mamãe com um bebê novo e que não consegue entender o que está acontecendo. Mas agora você pode entender que ela pode estar sofrendo da depressão pós-parto. E como a senhora disse, né, doutora, o momento do nascimento do bebê, esse momento da maternidade é um momento muito romantizado. Só que nem sempre ele é um momento tão assim, tão especial. Se a mulher não tem suporte, ele pode ser muito pesado, né? Diminui o sono, a mulher tem que ter capacidade de dar atenção ao bebê, muitas vezes continua dando atenção ao bebê, à casa, aos filhos, à estrutura como um todo. E ela está num momento de tanta mudança hormonal e realmente precisa de rede de apoio, né? Precisa de rede de apoio. Como é que é tratada a depressão pós-parto, doutora? A depressão pós-parto ela é tratada como qualquer transtorno mental, né? Ela precisa do médico psiquiatra, ela muitas vezes é tratada com medicação, né? Apoio psicológico, então a paciente precisa de um psicólogo também e toda a família envolvida. Uma coisa muito interessante que você falou, a depressão afeta toda a família. A gente sabe hoje em dia que o homem também pode ter a depressão pós-parto. Aquele marido que está envolvido, passa por uma gestação com a esposa, por alguma dificuldade ou teve um parto difícil, ele também no pós-parto pode ter a depressão pós-parto. Então, assim, hoje em dia a gente vê que os casais, né, muitos unidos, também podem, o homem também pode ter a depressão. Isso mostra que a família está bem envolvida mesmo. Portanto, mais do que nunca é confirmado, é um assunto de família, né? Não é, na verdade, um assunto individual. Como é que a gente pode prevenir? A prevenção justamente é o diagnóstico. A prevenção é a gente estar falando abertamente sobre o assunto. A prevenção é a gente falar que o acometimento ocorre em 1 a cada 4 mulheres. A gente mostrar para essa mulher que se ela tiver tendo tristeza, choro fácil, dificuldade de lidar com o bebê, ela pode procurar ajuda e ser tratada. A gente está prevenindo isso no pré-natal, vendo aquela mulher de risco e já encaminhando essa mulher para um acompanhamento psicológico. Hoje em dia, a gente tem psicólogas especializadas na área somente da obstetrícia. Naquele mesmo estudo que falou dos grupos de risco, as mulheres negras que tinham o apoio das doulas, que dão todo um suporte emocional, essas mulheres não eram sujeitas, propensas a desenvolver a depressão pós-parto. Então, a gente vê que o diagnóstico é essencial para a prevenção.
Então, a gente conseguir ver aquela mulher que tem a propensão a desenvolver a depressão, a gente consegue fazer com que a depressão, se ocorrer, venha de uma maneira mais amena, né? Uma forma também o diagnóstico através daquele questionário que eu te falei e ensinar os profissionais da saúde a estarem lidando com casos assim, né? Porque grande parte do problema foi aquilo que eu te falei, a falta de políticas públicas ensinando, fazendo com que o diagnóstico seja fácil para quem está lidando com o processo, né? Então, falta informação realmente, falar sobre o assunto de uma maneira clara. Perfeito. E a gente, uma mulher que ela teve depressão pós-parto, um parêntese aqui, eu acho que é até importante a gente destacar que atualmente vem se dando maior atenção e credibilidade à questão de depressão, né? Porque antigamente, ou um pouco mais atrás, depressão ainda era fricote, é um negócio de que, né? Ninguém dava, isso é besteira, não precisa de tratamento, sai dessa, né? Como se fosse uma questão só de uma vontade pessoal de você sair desse processo. A gente já sabe que não, que precisa de acompanhamento, precisa de tratamento realmente. Uma mulher que teve depressão pós-parto, ela pode ficar sujeita a mais à frente ter um processo depressivo diante de outras situações? Isso cria alguma vulnerabilidade na mulher? O contrário é fato, né? A mulher que já tem histórico de depressão, transtorno bipolar, histórico de depressão na família, essa tem a predisposição maior de sofrer depressão pós-parto do que outra mulher, né? Então, assim, já é uma característica dessa mulher, né? Então, no futuro, ela pode ter um quadro depressivo, sim. Mas o mais comum é a mulher depressiva já desencadear a depressão pós-parto. Isso é mais comum do que o contrário. Depois, né? Perfeito. Doutora, a gente está caminhando aqui já para o final da nossa conversa, que passa super rápido, né? E eu queria abrir um espaço de tempo para suas considerações, para suas observações, até para sua mensagem final aqui para o nosso telespectador, para aqueles que nos acompanham. Eu acho que, assim, para a mulher, né? O que a mulher precisa saber? Logo que você ganha nenê, aquela tristeza, melancolia, por conta da baixa dos seus hormônios, isso vai passar. Fiquem tranquilas. Para você, mulher, que vê que essa depressão fica persistente, tristeza, choro fácil, você não consegue mais fazer suas coisas, você não quer ficar perto do seu bebê, procure ajuda, converse com seu parceiro, com sua mãe, com seu médico, porque isso tem tratamento. Se você persiste nessa depressão, ela pode evoluir para psicose puerperal, pode evoluir para quadros mais graves. Então, não tenha vergonha. A maternidade não é aquela coisa de Instagram. A gente pode sonhar infinitamente com o nosso bebê e depois passar por isso. Isso não é vergonha, isso não é problema, isso tem tratamento. A gente precisa que as políticas públicas façam alguma coisa. Essa senadora já deu o primeiro passo, vamos aguardar, vamos tentar fazer com que os profissionais da saúde identifiquem melhor, até usando esse questionário de saúde, para que a gente consiga baixar essa porcentagem de 25% de mulheres com depressão perinatal. Então, assim, a política e a vontade dos profissionais de saúde podem fazer a diferença. E você, mulher, não tenha vergonha, tá? Porque todo o processo da gestação, da vontade de ser mãe, não é fácil. A gente sabe disso e tem muita gente do seu lado. É isso aí. Palavras preciosas e acertadíssimas, doutora Veridiana Salluti, nossa convidada no Conversa Pública de hoje. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua presença. Muito obrigada. Tá bom? Isso aí. Obrigada a você também que participou conosco. Até a próxima.